Queridos amigos e ouvintes que terão acesso a esta gravação, primeiramente o meu carinho, a minha saudação a todos, desejando-lhes a bênção de Deus, a bênção de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, a bênção da nossa querida avó, que possa realmente estar com todos. Nesse momento eu estava aqui meditando, inclusive na leitura do boletim de nossa igreja, o boletim interno que nos traz mensagens, e de repente me veio o desejo de falar sobre o poder de Deus no merecimento da criatura humana. Acontece que muitas vezes nós temos o costume de nos limitarmos a pedir a Deus. Às vezes achamos que estamos pedindo demais até. Eu tenho relacionado esse pedir a Deus muito com a capacidade de cada pessoa. Eu me recordo que nossa direção, ela sempre nos ensinava, principalmente a missionária Odete, dizendo o seguinte, que nós apostólicos, nós não devemos bisbilhotar ou querer muitas vezes olhar para a vida do outro, para muitas vezes avaliar, até mesmo o que o outro recebe ou que deixa de receber. Mas ela nos ensinava que nós temos o dever e a obrigação de saber aquilo que nós merecemos. E saber isso que nós merecemos vai acontecer exatamente na nossa vida a partir do momento que nós fazemos em nossa vida uma autoanálise. E ela dizia, o apostólico tem a obrigação e o dever de saber o que ele merece. Eu preciso saber o que eu mereço de Deus. Até porque a palavra de Deus nos ensina isso. E ela nos diz que aquilo que nós somos capazes de receber e que temos o mérito com Deus, Ele nos dá. Irmãos, quando nós olhamos Jesus nos ensinar que aquele que tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, ele tem o poder de remover um monte, aí é o momento em que nós começamos a olhar e pensar o seguinte, mas nós temos muita pouca fé. Só que essa pouca fé que nós achamos que temos, ela precisa estar aliada às boas obras. Até por isso que Jesus nos ensina dizendo que a fé sem obra não vale para nada. E muitas vezes o nosso limite não está na fé, mas está na obra. E é exatamente por isso que a missionária sempre nos ensinou dizendo que nós precisamos olhar o que nós merecemos. E olhar o que merecemos é quando nós fazemos essa autoanálise na nossa vida. Porque o Filho de Deus, ele sempre quer mais. Ele sempre quer mais e quer mais. Quanto mais bênção, melhor. É óbvio que sim. É óbvio que eu preciso, que eu quero, que eu desejo muita bênção de Deus. Nos dias atuais da Santa Borrosa, o nosso Espírito Consolador, do nosso grandíssimo e poderoso profeta, o Santo Irmão Aldo, que tem e que nós sabemos que está ao lado de cada apostólico, buscando, lutando para salvar, procurando levar a doutrina, levar a disciplina dentro dos corações. Então, é o momento, é a hora de analisarmos a nossa vida. E quando é que eu faço essa reflexão, que eu olho para o meu interior? É todos os momentos da minha vida. Eu preciso fazer essa autoanálise. E como é que faz isso, pastor? De que jeito? Como eu consigo olhar o meu interior? Irmãos, falando consigo mesmo. Mas pastor, falando comigo mesmo? É sim, Jesus ensinou isso. Fazer essa autoanálise, meu irmão, minha irmã, é buscar na tua consciência. E eu volto a lembrar
parte do que sempre gosto de falar nas minhas reflexões, porque é ensinamento de Jesus, quando ele fala com seus apóstolos, quando ele alimenta os seus apóstolos, e ele diz, é para que tenham consciência. E ter consciência não é um dia, só no dia da comunhão, não é um só dia, mas em todos os dias da nossa vida. É olhar para mim, ver se eu estou de acordo com uma disciplina. Eu digo, eu tenho fé, eu creio no primaz, eu creio na avó, eu amo de todo o meu coração, de toda a minha vida. Mas aí eu olho para mim, estou de qualquer jeito. Uma saia para cima do joelho ou então arrastando no chão. Olho para minhas mãos, estão pintadas. Olho para o meu rosto, todo deformado. Sobrancelha eu não tenho mais, só tinta. Meus lábios, só batom. No caso dos homens, a mesma coisa, muitas vezes sem camisa, outrora camisa regata, sem mangas, bermudão. Bermudão é com dor no coração, mas nós sabemos que muitas pessoas estão usando bermudão. Aí eu te pergunto, como pedir? Realmente a criatura não tem nem como pedir, porque, irmãos, ela deve sentir acanhamento de se aproximar do irmão Aldo, de se aproximar da Santa Avó. Como pode uma pessoa de bermuda ter coragem de falar, Santa Avó, me ajuda, irmão Aldo, me ajuda? Como pode uma pessoa totalmente fora dos princípios da disciplina que a Santa Avó Rosa nos deu, falar para o irmão Aldo, falar para ela, falar com a Virgem Maria, eu clamo pela Senhora, eu clamo pelo Senhor? A pessoa não tem coragem e não vai ter mesmo. E eu, quando meditava aqui, eu me lembrava de uma passagem muito linda, no livro de Reis, lá em 1 Reis, capítulo 19, e 2 Reis 2. Eu me lembrava de um assunto muito importante, onde, quando a esposa de Acabe soube que Elias tinha feito, soube o que ele tinha feito lá no Monte Carmelo, com aqueles 450 profetas, sobre o que aconteceu no decorrer de todo aquele tempo, que o espaço aqui não me permite falar sobre o assunto, mas ela planejou matar Elias. E Elias, quando soube que Jezabel estava com esses planos todos, Elias ficou preocupado. E ele fugiu, é lógico, ele fugiu para o Monte Sinai. Mas lá Deus pediu que ele fosse para o deserto e que ficasse ali por perto de Damasco. E Deus falou para ele, escolhe Eliseu para ser profeta em teu lugar. Quando Elias o procura, Eliseu aceita o convite, era preparo de Deus, é lógico. Tornou então Eliseu naqueles dias o ajudante de Elias. Irmãos, chegou o dia de Deus levar Elias para o céu. Deus precisava levar. Se ele já havia planejado, dito para Elias daquela forma, é porque ele tinha planos. E nesse dia, todos os lugares que Elias ia, Eliseu estava junto com ele, ali colado, acompanhado com ele. Quando eles chegaram lá perto do Rio Jordão, Elias tirou a capa, Elias feriu as águas do Rio Jordão, o Rio Jordão abriu e eles puderam passar ali também a pés enxutos. Olhem bem, eu não quero que façam confusão desta reflexão e deste ensinamento de Elias e Eliseu cruzando o Rio Jordão com o profeta Moisés no Mar Vermelho. Nada tem a ver uma coisa com a outra, deixa isso bem claro. Nós estamos falando de Elias e de Eliseu. O que você quer que eu faça? Pergunta Elias. Antes de eu partir, o que você quer que eu te faça, Eliseu? Você tem algum pedido? Você quer que eu te... O que eu preciso fazer para você? E Eliseu então pede para ele, eu gostaria de ter porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Irmãos, olhem o tamanho do benefício que Eliseu pede a Elias. Eu quero ter porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Ou seja, eu quero o dobro do que você tem de unção, eu quero na minha vida. Observaram o que é uma pessoa analisar, refletir no seu interior, e ela fala, eu sigo verdadeiramente tudo, e eu tenho o direito de pedir, até porque eu estou pedindo.
Se eu vou receber, eu não sei, mas eu estou pedindo porque eu tenho condições hábeis na minha vida, na prática da minha doutrina, na prática da minha disciplina, na prática dos meus preceitos com Deus, e eu posso pedir. E Eliseu pediu. E o que foi que Elias disse para ele? Eliseu, se tu me veres partir, assim será feito. Se tu não vê, não será feito. E eles prosseguiram aquela caminhada. Mais adiante vem aquela carruagem de fogo que separa um do outro. Inclusive Elias, na hora, no subir naquela carruagem, ele solta a sua capa, porque ele sabia que Eliseu ia precisar dela de novo para ferir as águas e retornar. O que foi que aconteceu? Nós estamos falando de um episódio que Eliseu viu. Ele contemplou conforme Elias tinha dito. Ele viu Elias subindo para o céu. Isso significa o quê? Que ele recebeu a porção dobrada do Espírito de Elias sobre ele. Ou seja, o que ele pediu, ele recebeu. Pastor, como eu posso entender algo que possa nas Escrituras me comprovar que ele recebeu? Irmãos, logo, muito tempo depois, houve uma revolução, houve muitas mortes, e estava sendo sepultado, enterrado aquelas pessoas em grande quantidade. Era aberto valas ali, naquele local, que podemos dizer era como se fosse hoje um cemitério. E quando uma pessoa toca nos ossos de Eliseu, que já tinha ido há muito tempo, na hora que ele toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. Imaginem os irmãos, a ossada de Eliseu fez com que aquela pessoa ressuscitasse. Imaginem se ele havia ou não recebido essa porção dobrada do Espírito de Elias sobre ele. Que, na verdade, nós estamos falando do Espírito de Elias, mas a grande realidade é do Espírito Santo sobre ele. Até porque Elias era santo, tanto é que nós o chamamos e o respeitamos como Santo Elias. Irmãos, eu estou mostrando isso e me veio assim, de repente, esta mensagem, para mostrar que o apostólico, ele precisa também ter um estado de espírito em que ele possa saber pedir e pedir o que ele merece e receber. E nós temos esta condição, conforme iniciei eles falando, a missionária nos ensinou isso. Por isso, irmãos, é que nós precisamos viver uma vida de santidade. É por isso que nós precisamos viver uma vida com humildade. É por isso que precisamos viver uma vida com disciplina, com determinação, e determinação essa que o nosso profeta nos ensinou, que o irmão Aldo nos ensinou. Tudo quanto ele nos ensinou precisa estar gravado em nossos corações, e não há outra forma de se buscar senão assim. Amem esta igreja, amem por conseguinte este santo caminho, dê muito valor ao primaz, dê muito valor à nossa Santa Vó Rosa, ao Consolador, a Jesus e a Virgem Maria. Fiquem com esta reflexão, pensem nisso, analisem a si próprios, valorizem vocês mesmos, a cada um. Quanto a isso, pensem do teu merecimento. Fiquem em paz, tenham saúde e vivam com Deus. Pastor Meira Filho.